Oi pessoal, como vocês estão vendo, eu tô de novo num cenário diferente e eu vou tentar fazer isso mais vezes, porque ouvi bastante elogios sobre isso e vamos aproveitar que essa natureza que a gente tem é maravilhosa, né? Então, recentemente abriram as inscrições para o Enem 2020 e junto com as inscrições, é claro que vieram muitas polêmicas, mas polêmicas à parte, a gente sabe que a prova do Enem ela é grande e é bem cansativa. Então, eu tenho certeza que se você vai fazer a prova esse ano, você tá um pouco apreensivo e tá um pouquinho até preso na questão das linguagens e da redação. Acertei? Porque, convenhamos, é chatinho, eu concordo, mas é necessário. Bom, com relação à redação, eu acredito que eu não vou conseguir te ajudar hoje. Mas, já dentro de linguagens, eu quero te ajudar a entender melhor como que é a prova de inglês do Enem. Então, já deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Antes de você já comentar que seu inglês não é lá grandes coisas e que aprender inglês é muito difícil e se comunicar é pior ainda, eu vou te pedir um minutinho da sua atenção para poder te mostrar que é um pouquinho mais tranquilo do que você imagina, tá bom? Eu acredito sim que o inglês seja mais fácil para umas pessoas do que para outras, é claro, isso aí tem muitas pessoas que têm habilidades com linguagens, mas eu acredito também que todo mundo tem aquela capacidade dentro de si escondida que está precisando só de um empurrãozinho para poder aflorar. Então, é isso que eu quero fazer para você. Se você quer aprender um pouquinho do inglês, você quer melhorar o seu jeito de comunicar, me manda um e-mail no letsgoprafora@gmail.com que eu vou te ajudar com esse probleminha, tá bom? Além disso, eu quero te ajudar a estudar para a prova do Enem. Eu tenho um mini curso para falar a verdade, que eu criei para poder ajudar algumas pessoas com relação à prova do Enem. Eu criei alguns exercícios, né, que são simulados, e eu ajudo também a tirar dúvidas. Então, se esse é o seu caso, é só me mandar um e-mail. Você já sabe o endereço, né? Mas se você não sabe, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo só para ficar mais tranquilo. Vamos começar falando sobre a estrutura da prova do Enem. Bom, são só 5 questões. Então, pensa comigo. O Enem tem 90 questões no primeiro dia, que é o dia que tem linguagens e etc. Então, dessas 90 questões, apenas 5 são de inglês. Então, cá entre nós, não é tão difícil assim. Então, vamos entender um pouquinho melhor. Essas 5 questões são questões que geralmente envolvem interpretação de texto. Aí você para e pergunta, mas Flávia, eu não consigo ler muito bem inglês, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Calma, você não vai precisar ler o texto todo, tá? Mas lembre-se que a maioria das universidades, elas levam em consideração as notas de cada prova. Então a gente tem que ir bem no inglês mesmo, sendo apenas 5 questões, né? Mas agora a pergunta, o que cai na prova de inglês do Enem? Tem gente que acha que vai cair gramática, eu já falei um pouquinho da interpretação, mas tem gente que acha que vai cair gramática, tem gente que acha que vai cair aquele tanto de negócio de phrasal verbs, modal verbs, verb to be, present perfect. Calma, gente. Não vai te perguntar um tanto de coisa desse tipo não, tá? A gente pode sim ter algumas questões, mas elas são um pouco melhor estruturadas do que simplesmente a gramática por si só. E geralmente é uma questão que é acompanhada de um contexto, então ela não é simplesmente a gramática. Bom, basicamente o que cai na prova de inglês, como eu falei, é a interpretação de texto. Como? Baseado em textos atuais ou então cartoons, né? Que a gente tem as tirinhas. E apesar do conteúdo da prova, né? Da questão estar em inglês, a pergunta, né? O questionamento é em português. Então eu acho que fica um pouquinho mais fácil de você conseguir entender o que a questão está perguntando. Então, a questão é em português e as alternativas também são em português. Por exemplo, ele pode te perguntar sobre figuras de linguagem, advérbios, tipos de orações e etc. Então, isso aí já está incluso na sua parte de estudar para a prova de inglês, de português. Então, acho que não tem muito problema, né? Então, por exemplo, eu acredito particularmente que talvez possa cair algo sobre o Covid-19 na prova desse ano. Eu tenho quase certeza, mas é só uma estimativa, tá, gente? Eu não tô falando que vai cair, não.
Mas por que eu acredito isso? Porque o Covid foi um assunto muito influente no ano de 2020. Até agora, a gente tem falado muito mais sobre Covid do que qualquer outra coisa. O que mais exige do candidato é a capacidade de interpretar um texto ou uma tirinha. Mas aí vem uma dúvida. Flávia, e se eu não sei ler em inglês, como que eu faço? Calma, que eu tenho algumas dicas aqui que vão te ajudar a saber como resolver a sua prova. Bom, a primeira dica que eu vou dar é, antes de ler o texto, procure entender qual que é o enunciado da questão. Muitas vezes, você pode só procurar saber o que o texto, ou melhor, o que a questão quer de você, e você só vai procurar exatamente aquilo que você precisa. Ou então, quando você ler o texto, já sabe exatamente como responder a questão. Outra dica é, aprenda a escanear os textos. Como assim? Bom, se você já leu o enunciado e já sabe o que a questão está te pedindo, você vai só passar os olhos, a gente chama isso de skimming no inglês. Você só vai passar os olhos no texto e já vai conseguir identificar o que o texto está querendo te dizer ou então o que a questão está querendo te pedir. Assim fica mais fácil de responder a questão, as chances de errar são bem baixas. Outra coisa, que é uma dica muito importante, acompanhe o que tem acontecido no mundo. Não é só no Brasil não, tá, gente? Porque geralmente caem coisas de todos os lugares do mundo. Então, acompanhe o que está acontecendo no mundo. Acompanhe no site de notícias quais são as notícias mais importantes do mundo e também do Brasil. Outra dica é, claro, estude pelas provas dos anos anteriores e também algumas provas de concurso. Por quê? Tem questão que ela é repetida de prova para prova. Não estou falando que vai acontecer agora, mas pode ser que exista uma questão parecida. Então, se você já sabe resolver aquela questão porque estudou baseado na prova, suas chances de conseguir resolver na hora da prova do Enem vão ser, assim, maravilhosas, não é não? Bom, alguns sites que já foram utilizados para poder pegar como fonte de pesquisa para esses textos ou tirinhas são os sites do Time, BBC, National Geographic e Reader's Digest. E eles têm alguns textos que são tanto textos grandes, que tem muito conteúdo, e também textos pequenos, parecendo até campanhas publicitárias. Então, às vezes, pode ser que caia alguma campanha, alguma coisa assim. E se você acompanhar esses sites, já pensou? Cai alguma coisa que você já leu? Muito mais tranquilo de resolver na hora da prova. Bom, na questão das tirinhas, tem também um site que chama gocomics.com. Esse site eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, assim como também o site dos textos que a gente pode encontrar. Eu vou deixar aqui esse site, para quê? Para você poder também estar em contato com algumas tirinhas em inglês. E eu vou te confessar uma coisa, essas tirinhas geralmente têm um vocabulário um pouco mais tranquilo, só que elas são cheias de sarcasmo e metáforas, então vale a pena ler algumas para você poder conseguir se familiarizar com esse tipo de vocabulário. Bom, além dos textos comuns, podem cair também poemas. E eu vou deixar também aqui um site que tem poemas que chama poemhunter.com e ele tem alguns poemas que pode ser que apareçam na sua prova, mas não é garantia, tá bom? Bom, outra coisa que é interessante, procure no texto palavras-chave, ou seja, algumas palavras que vão ser muito importantes na hora de você responder. Pode ser que sejam palavras que você já conhece ou então que você vai pegar pelo contexto. Mas lembre-se, não é a garantia, essas palavras-chave não é a garantia de conseguir resolver a questão. O jeito mais prático é você ir treinando, é você ir fazendo algumas provas anteriores e também tentar aumentar o seu vocabulário. Se tiver dúvida como aumentar esse vocabulário, me manda um e-mail ou então deixa aqui nos comentários qual que é a sua dúvida de inglês que eu posso tentar te ajudar. Bom, se você conseguir estudar um pouquinho para a prova cada dia, eu tenho certeza que você vai sair bem. Afinal, são só 5 questões, gente. Não custa nada. Tem muito mais questões mais difíceis que eu sei que vocês estudam. Então, vamos estudar, vamos tentar. E a minha irmã vai fazer a prova do Enem esse ano. E ela me deu uma ideia de conseguir fazer aquele mini curso que eu falei lá no começo. Então, se você quer esse mini curso, entre em contato comigo, me manda um e-mail, então deixa aqui nos comentários que você tem interesse, que eu entre em contato com você, a gente olha isso direitinho e eu te ajudo a tentar sair melhor na prova do Enem desse ano. Até o próximo!